Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar de alguns assuntos que o pessoal do portal, da comunidade fechada do Facebook tem me perguntado. Então assim, o primeiro assunto, o Moisés de Cuiabá me perguntou o que ele deve fazer com a égua dele, que 70% das passadas ela está caindo para cima do tambor. Então, ao invés de ela sustentar a curva, continuar aqui aonde é o trajeto, certo? E vir até no fundo e realizar a passada, o que está acontecendo? Ela está caindo a paleta para cima do tambor. Então, ele me pergunta como é que corrige isso. Pessoal, isso aí está diretamente relacionado com alinhamento. O que é alinhamento? Que a gente fala, o cavalo tem que estar alinhado, o cavalo tem que estar debaixo de você. O alinhamento é quando o cavalo respeita as rédeas. Você tem a rédea do lado direito e a rédea do lado esquerdo. Se você está com a mão no meio da crina, seu cavalo não pode cair para cima da rédea direita e não pode estufar para cima da rédea esquerda. Então isso é alinhamento, aonde passar o focinho, passa a paleta, aonde passar a paleta, passa a costela, aonde passar a costela, passa a garupa. Como que você treina isso? Eu vou explicar para vocês agora mais para frente, agora no outro vídeo sobre alinhamento. Mas vamos focar no problema aqui do Moisés. Então a égua dele está indo, quando ele põe velocidade, em vez de sustentar a curva, ela começa a apertar ele aqui na lata e tromba na lata, certo? E aí ela breca muito, reduz muito, ele tem que empurrar ela para frente. Perde tempo. Então, o que fazer? Eu estou explicando tudo a passo para vocês entenderem direito, tá? Quando você... Primeiro erro que as pessoas cometem, muito comumente, quando ela está no partidor, em vez de ela localizar um ponto lá no fundo, igual aquele tambor que está lá na frente, aquele tambor de latão que está lá na frente, ó, certo? Quando eu vou sair no partidor, eu não posso olhar para o meu primeiro tambor. Eu tenho que olhar um ponto lá na frente, no meio da pista, que eu criei no chão. Porque aí eu vou mandar o meu cavalo olhando para aquele ponto alinhado. Quando ele chega mais ou menos depois da fotocélula, passou a fotocélula, que está entre metade da fotocélula e metade do primeiro tambor, eu começo a deixar ele formar o arco, para eu vir no ponto de entrada que o meu cavalo vira melhor, que é a linha branca que está desenhada no chão a cal. E aí ele sustenta a curva e faz a curva. Então o primeiro erro é que a pessoa já vem deixando o cavalo desalinhar no partidor. Por quê? Porque ao invés de olhar um ponto fixo lá no meio da pista, entre o primeiro e o terceiro tambor, eu diminuí um pouco as distâncias aqui, tá? É claro que se fosse numa prova, eu estaria um pouco mais para lá. Mas nós temos os vídeos mostrando todos os detalhes, certo? Aonde você deve aproximar, qual é o ângulo que você deve chegar, que estão lá no nosso portal, que estão no YouTube. Então, o primeiro erro é a pessoa, já no partidor, ela sair de ponta cabeça, que a gente chama sair de ponta cabeça. Ela olha para o primeiro tambor e ao invés de ir do jeito que eu fui agora, alinhado, olhando o ponto lá no fundo, ela já começa a trazer o cavalo dela para cá, ó. Ó, ela já começa a vir apertando ela no tambor. E o cavalo, é claro que o cavalo chegou aqui, apertado assim, ele vai ter que passar um monte para poder realizar a curva. Ele vai passar longe. Por quê? Porque ele não tem espaço.
Então, quando você aperta o cavalo no tambor, só tem duas coisas para acontecer. Primeira coisa, você vai dar no meio do tambor, de entrada, entrando no tambor, ou o seu cavalo, para não trombar no tambor, que ele é muito bom, ele vai ter que passar aqui para depois virar. E é um erro muito grave, porque isso aumenta muito o tempo, como eu já expliquei lá no vídeo sobre as distâncias e as medidas e o ponto de partida. Então, pessoal, a primeira coisa, concentra no partidor, cria um ponto no centro da pista, entre o primeiro e o terceiro. Às vezes o seu cavalo é de um tamanho pequeno, um porte pequeno, então você vai sair um pouco mais para o lado do primeiro. Meu cavalo é de corrida grande, o galão dele é muito grande, eu vou sair um pouquinho mais para o lado do terceiro. Mas nunca você fique muito longe do primeiro. Tipo no meio, de cara com o terceiro. Tem que ser pelo menos uns 4, 5 metros para dentro do terceiro tambor. Aí o que acontece? Eu estou treinando. E eu venho, tô alinhado, olhei o ponto, soltei o meu cavalo e ele, por conta própria, começa a fechar. O que eu tenho que fazer? Eu paro. Você tá errado. Você errou. E aqui aonde ele errou, que ele veio para cima dessa rédea, ele não veio para cima dessa rédea? Veio para cima da rédea direita. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e dar um rollback nelezinho, assim, para ele sair da rédea direita, Vou dar uma batidinha na paleta dele. Sai da rédea direita. Aí ele saiu, eu volto lá no partidor. E eu vou de novo. Eu pego ele, solto ele, não, sem proteger, deixa ele ir. E vou ver o que ele vai fazer. Se ele vier me espremendo de novo, eu paro, para, você tá errando de novo. Vamos, sai dessa rédea. Primeiro eu uso a rédea, sai dessa rédea. Se ele não me escutar, eu dou uma batidinha aqui, sai dessa rédea. Aí eu senti que ele saiu legal da rédea, saiu. Paro, agrado ele. Tudo que meu cavalo faz bem feito, eu agrado. Dou um tempinho para ele pensar no que fez certo. E aí eu volto. Volto de novo no partidor. E aí, por que eu não estou entortando tanta cara do meu cavalo para pedir arco reverso? Porque quando eu peço focinho, eu quero curva. Eu não quero que ele continue, você entendeu? Com a paleta em pé. Não. Quando eu peço isso aqui, é curva. Não tem outro mecanismo, é curva. E quando que eu quero que você sustenta a curva? Eu quero que você fique alinhado dentro das rédeas. Então, eu não tenho que ficar entortando e fazendo arco reverso com o meu cavalo muito torto. Por quê? Porque isso vai confundir. Meu cavalo não vai saber se na hora que eu pegar no focinho dele é curva ou se é para ele continuar com a paleta em pé. Tá? Então, ele tem que saber as duas coisas? Tem. Só que o meu arco reverso tem que ser mais alinhado. O meu arco reverso, o cavalo de tambor, ele tem que ser com o cavalo mais reto, caminhando na frente. Olha, caminhando na frente, o cavalo sai com a frente, ele está respeitando a minha reta. Então, uma vez que eu fiz isso, aí eu posso agora mandar o meu cavalo. Por quê? Porque ele não vai entrar em cima da rédea. Ele vai respeitar a minha mão. Aí chegando aqui, eu falo curva e ele vem na curva. Certo? É assim que a gente treina cavalo. Ele erra, a gente corrige. Ele erra, a gente corrige.
e libera de novo para ver se ele acerta. Então, tanto no segundo tambor quanto no terceiro, o cavalo caiu para cima da rédea do virador, ele antecipou a curva. Primeira coisa que você tem que fazer, para. Ele errou, você para. Aí você vai falar para ele, cara, você está errando ou eu estou errando. A maioria das vezes é você que está errando, tá? Você está sentando antes, você está olhando o tambor e você está com a mãozinha para o lado do tambor. Então é você que está errando. Por isso que eu falo, para e vai pensar no que está acontecendo. Aí você fala para o cavalo, a minha mão está parada aqui, ó, no centro da sela. A minha mão não está indo para lado nenhum. Por que você está indo para cima do tambor? E aí você vai mexer com as paletas dele. Só que quando você for mexer com a paleta, você faça com que o cavalo ande para frente, ó. Para frente. Movimentando a paleta, você entendeu? Não entorta ele assim, ó, para fazer a reserva. Não faça isso, tá? Você quer movimento para frente, ó, para frente. Você quer que o cavalo caminhe e saia para frente, ó. Ó, é isso que você quer. Por quê? Porque ele tem que ficar dentro das rédeas. Então, mais especificamente para o meu amigo de Cuiabá, Moisés. O que está acontecendo é que sua égua está caindo para cima da sua rédea. Ela está desalinhada. E você tem que alinhar ela desde o partidor. Então, primeiro, não olhe para o primeiro tambor. Olhe para o percurso que você tem que fazer. Crie um ponto lá no meio da pista, entre o primeiro e o terceiro tambor, que você vai olhar para ela correr alinhado, até passar a fotocela, mais a metade do espaço que tem entre a fotocela e o primeiro tambor. Quando ela chegar na metade do espaço que tem entre a fotocela e o primeiro tambor, você começa a deixar ela cair para o ponto que você criou no fundo do primeiro tambor. Não olhe para o tambor não sai do lugar. Olhe para o percurso que você tem que fazer ao redor do tambor. Fica a dica aí sobre cavalo que antecipa a curva e cavalo que cai para cima do tambor. Se vocês estão curtindo, dá like, põe lá o sininho, né, para você receber todos os vídeos que a gente está fazendo novo. Compartilhe com seus amigos. E divulgue, se está te ajudando, faça mais gente ter acesso a esse método, tá bom? Combinado? Um abraço.